Olá, meu nome é Felipe Soares e agora vamos apresentar o nosso trabalho sobre redes peer-to-peer, ou P2P. Os estudos sobre as redes P2P começaram na década de 80, quando foi identificada a possibilidade de compartilhamento direto de arquivos e informações sem a necessidade de um elemento central, além da possibilidade real de compartilhamento de recursos computacionais, como por exemplo memória e espaço em disco. A partir deste momento, importantes projetos começaram a ser desenvolvidos, como por exemplo Napster, Genutella e Jabber. Com isso, usuários localizados nos mais distantes pontos da internet passaram a conseguir trocar informações diretamente, formando grandes comunidades na rede sem a necessidade de um servidor central. Existem basicamente duas grandes motivações para o desenvolvimento de aplicações P2P. A primeira refere-se à capacidade de processamento e armazenamento ociosa nos computadores conectados à internet. As aplicações P2P podem fazer o uso destes recursos ociosos para suportar um grande número de usuários acessando o mesmo sistema sem a necessidade de nós centrais de processamento. Isto é possível pois essas aplicações possuem características como suporte à computação distribuída, redundância e tolerância a falhas. Esta é a principal motivação para a utilização de redes P2P, pois o modelo cliente-servidor necessita de nós centrais com um grande poder de processamento, devido à crescente demanda exigida pelos novos sistemas de aplicações. As redes P2P não apresentam a necessidade de um alto investimento em máquinas centrais de coordenação. A segunda motivação refere-se ao grande desejo do anonimato por parte dos usuários da internet, que anseiam por descobrir novos métodos de compartilhamento de material protegido por direitos autorais e para a livre expressão de ideias. Entretanto, com o passar do tempo, aconteceram problemas na utilização das redes de sistemas P2P. Um deles foi relativo às questões de direitos autorais, copyright, o que reduziu consideravelmente a utilização de sistemas de compartilhamento de arquivos, como por exemplo Napster, que permitia a troca de músicas entre os usuários de forma ilegal. Além dos problemas de ordem legal, existem também as limitações técnicas. A principal delas é o grande consumo de largura de banda. A grande utilização por parte dos usuários começaram a saturar as redes de empresas e universidades. Restrições começaram a ser impostas a estes usuários por parte das corporações e dos provedores de acesso, com o objetivo de minimizar o tráfego gerado e adequar os usuários às normas legais existentes. Uma outra questão importante e atual refere-se ao aspecto de segurança na rede P2P. Algumas características destes sistemas os deixam muito vulneráveis a ataques por parte de usuários mal intencionados, que podem gerar danos simples a usuários domésticos e até mesmo grandes fraudes em corporações, acarretando em grandes perdas de receita, por exemplo. Por isso, existe cada vez mais uma preocupação com os processos internos destes sistemas, como por exemplo controles de conexão, autenticação e operação dos mesmos. No mundo dos negócios, onde a eficiência é um requisito e a economia é um parâmetro importante, a necessidade do uso de redes P2P pode vir como uma tentativa de pôr fim ao desperdício de recursos computacionais por ociosidade. Por exemplo, numa empresa onde o computador ligado à rede encontra-se ocioso, indiretamente está desperdiçando espaço em disco e capacidade de processamento. Além disso, a rede P2P também pode servir como base para desenvolvimento de negócios baseado nas seguintes características: comunicação direta, ligada ao fato de usuários poderem se intercomunicar com outros através de uma ligação direta e não por intermédio de um servidor. Esta característica requer uma aplicação que não colida com um possível firewall utilizado por um dos nós de rede. Assim, garante-se uma uniformidade quanto ao acesso ao espaço distribuído. Adaptabilidade. Apesar da variabilidade no meio físico com relação aos dispositivos de conexão, Wi-Fi e aos tipos de redes, intranet e internet, a rede P2P tem a capacidade de se ajustar automaticamente a isso, mesmo na ocorrência de falhas. Isso garante um certo grau de flexibilidade para esse tipo de rede. Escalabilidade. Enquanto numa relação do tipo cliente-servidor ou nos mainframes, havia um congestionamento no que diz respeito ao compartilhamento de recursos. A rede P2P não possui um ponto de estrangulamento, entre aspas, devido à sua natureza distributiva. Desta forma, torna-se uma excelente alternativa para evitar as filas de espera e outros problemas da atual internet, por exemplo.
Mobilidade. O que talvez possa ser o maior problema da internet hoje em dia, devido ao fato do IP ser geográfico, por exemplo, na rede P2P é bem estruturado, que é a questão da mobilidade. Esta funcionalidade deve ser assegurar que os clientes possam desconectar-se e reconectar-se ao espaço compartilhado sem nenhum prejuízo e propagando as alterações feitas pelos demais membros. E por último, a auto-organização. Se no sistema cliente-servidor as operações eram intermediadas pelo servidor, que além disso continha os dados a serem solicitados e disponibilizados, na rede P2P não há uma autoridade central. Neste caso, o gerenciamento da rede fica totalmente sob a responsabilidade de seus utilizadores. Diferente do P2P, esta arquitetura funciona de forma mais assimétrica e centralizada, em que um servidor que permanece sempre em funcionamento e fornece os serviços a vários clientes simultaneamente. Nesta arquitetura, quando o cliente quer acessar um arquivo, ele faz a solicitação para o servidor que possui um banco de dados de todos os clientes e com o registro dos arquivos de cada um. E o servidor fica encarregado de informar os clientes quais os outros clientes possuem o arquivo solicitado e faz o intermédio entre ambos computadores sem que a conexão do arquivo passe pelo servidor. Neste caso, existe um servidor que funciona como gerenciador de tarefas, consulta e conexão. Não há troca de dados entre o nó e o servidor, apenas um fornecimento por parte do primeiro de sua lista de arquivos, que será indexada pelo servidor. Então, quando o outro nó fizer sua pesquisa, ele consulta ao servidor sobre a informação da localização do dado procurado, e a partir daí restará ao nó entrar em contato diretamente com o alvo. A vulnerabilidade dessa estrutura é que ela ainda depende de uma central, portanto, uma falha no servidor poderá comprometer toda a rede. Devido a essa vulnerabilidade, em casos de acusação de compartilhamento ilegal, o sistema pode ser facilmente interrompido, simplesmente fechando-se o servidor central. O responsável pelo servidor é também responsável por tudo aquilo que estiver em fluxo, sofrendo processos como, por exemplo, de violação de direitos autorais. Um exemplo de uma rede deste tipo fechada por esse motivo foi a Napster. Nestes casos, existe uma lista de servidores host e qualquer pessoa pode colocar no ar um deles para fazer a inicialização da rede. Apesar das autoridades já terem inutilizados alguns deles que eram notórios na rede, outros surgem muito facilmente e rapidamente. Os servidores se comunicam entre si, garantindo que todos os usuários têm acesso a todos os arquivos. Qualquer consulta de um nó é requisitada a todos seus vizinhos, que requisitam aos seus outros vizinhos e assim sucessivamente. Para tal objetivo, acontecerá uma inundação na rede e para isso utiliza-se comumente o algoritmo TTL, Time to Live. Porém, se o TTL for muito grande, inunda demais a rede, assim como se for muito pequeno e os nós extremos muito distantes, as requisições podem não alcançar o destino. Devido à grande quantidade de informação em fluxo nessa estrutura, percebe-se uma necessidade de armazenamento de pedidos para que as mensagens repetidas por conexões separadas sejam encaminhadas uma única vez, evitando loops e desperdícios de rede. Os sistemas centralizados são simples de implementar e gerenciar, porém são um gargalo em potencial, uma vez que o servidor central tem capacidade limitada e pode não suportar o aumento da demanda de usuários. Por outro lado, os sistemas descentralizados são escaláveis e robustos, mas isso demanda certa complexidade de implementação, principalmente nas questões de tolerância a falhas e descoberta de recursos. Muitos sistemas distribuídos combinam características das duas arquiteturas, parte do sistema tradicional modelo cliente-servidor e outra parte peer-to-peer. Supernós permitem o ingresso dos nós na rede, podendo também exercer atividades de coordenação do funcionamento da rede, indexar os recursos compartilhados pelos nós e permitir a busca por estes recursos. Após localizado, um recurso pode ser obtido a partir da interação direta entre nós. Falha de um supernó pode ser tolerada elegendo dinamicamente outro supernó. Olá pessoal, vou apresentar agora a parte de poluição e segurança em redes P2P. Quando a gente fala em rede P2P, né, a gente pode dizer que vem à mente que parece ser uma solução para problemas, né, quando se trata de escalabilidade e disponibilidade no compartilhamento de arquivos. Porque a gente percebe que não depende de apenas um único servidor, então isso facilita, né, na hora de baixar o arquivo, porque a gente não vai depender apenas de um único servidor, a gente vai
poder pegar pedaços do arquivo e distribuir entre vários servidores, né, que compartilham do mesmo arquivo e juntar no final e obter o teu arquivo. Então assim fica mais simples, mais rápido, né? Então quando a gente fala em rede P2P, a gente imagina, vem isso à mente, né? Parece ser uma solução para vários problemas. Porém, a rede P2P ela enfrenta alguns problemas em relação à sua segurança e isso acarreta na poluição. Então, assim, a rede P2P ela traz alguns problemas da antiga rede, cliente-servidor, né? Então, ela apresenta consigo uma falta de controle, ela apresenta consigo também a facilidade, né? A liberdade de comunicação e transmissão entre os clientes. Ela apresenta consigo também a falta de registros de cada par, faz com que a gente não saiba quem são os clientes, né, que fazem essa troca de informações, ou seja, esses problemas eles acabam acarretando em outros problemas. Então, assim, como não há esse controle, né, nessa rede de quem são os clientes, o que eles compartilham, se tem direito autoral ou não, acaba sendo fácil disseminar nessa rede arquivos que não são permitidos, né, que possuem um direito autoral, no caso. Então é muito fácil chegar nessa rede e compartilhar esse tipo de arquivo, né? E isso as empresas, vendo que não poderiam combater, né, bater de frente com isso, então elas começam a agir com envenenamento de rede. Então o que é o envenenamento de rede? É basicamente assim, ela vai pegar e inserir algo que atrapalhe justamente a rede, né? Que atrapalhe esse download que está sendo feito, essa comunicação, essa troca de informações. Então a gente vai ver um pouco sobre tipos de poluição, né? Que são envenenamento, poluição. A gente vai ver um pouco sobre o que as empresas fazem, no caso as empresas grandes, o que elas fazem para dificultar essa disseminação de arquivos piratas, né? Então, o primeiro tipo de poluição é a injeção de versões falsas. Então, a empresa ela vai e insere uma versão corrompida do arquivo, né? Isso faz com que a rede acaba caindo em descrédito, né? Então, ela insere uma versão falsa e torna o arquivo poluído, né? Ela torna o arquivo que está sendo baixado poluído. O segundo tipo de poluição é a corrupção por chaves. Bom, o funcionamento desse tipo de poluição é justamente alterar a chave, o ID, né, de um arquivo. Então, ela mistura arquivos poluídos com os arquivos originais. E isso também faz com que a rede, né, caia em descrédito. Porque pensa assim, um depende do outro aqui, como se fossem mini servidores, né? Então um depende do outro aqui. Então se um sai, tem outros aqui, porém é mais dificultoso, né? Acaba caindo em descrédito essa rede. Então esse é um dos problemas também. Existe outro também que é o envenenamento por índice, né? Que o seu funcionamento ela adiciona versões corrompidas e diferentes, né? Num determinado arquivo de rede. Então há uma desistência do usuário, uma negação de serviço, né? Ela adiciona umas pequenas frases, né? Em determinados tempos da música. Então aqui está a música, que eu coloquei um exemplo, aqui está a música. Esse aqui é a voice over, adicionou pequenas frases, né? Um tempo de cada música, da música no caso que está sendo baixada. Então ela vai
vai diminuindo a popularidade na rede P2P, porque vai descredibilizando, né, essa rede. Então, esse aqui é um grande problema. A poluição dessa rede é um grande problema que tem levantado a pesquisa, né, de vários cientistas aí, de como eles podem resolver isso. E um dos pesquisadores sugere que a criação de listas negras, de blacklists, né, listas negras. Então, como é que isso funciona? Como é que ele sugere isso? Então, há uma avaliação dos metadados, né, que é dados sobre os outros dados, significa isso. Há uma avaliação desses metadados na rede P2P. Ele coleta as informações sobre o título e essas informações sobre o título faz com que haja uma separação, né, do que é falso do que não é, do que é verdadeiro do que não é. Então, essa é uma das soluções que ele dá, né? Umas outras soluções que pode ser apresentado também é a verificação, né, se o arquivo é original. Então, o arquivo baixado, ele vai ser inspecionado, né, para ver se ele é original. Então, há uma verificação se um arquivo original em uma base de dados armazena as chaves, e o filtro, a filtragem do download. No caso, o usuário confere se o download imediatamente depois que foi baixado é verdadeiro. Então, essa é uma das soluções também. A outra solução também poderia ser, que eu não coloquei aqui, é a confiança, né? Uma rede de confiança. Então, uma rede de amigos ou uma rede de confiança evitaria com que houvesse essas poluições, né? Outra solução também poderia ser que houvesse um servidor aqui que pudesse controlar as informações dos outros servidores ou as informações que estão correndo nessa rede. Assim, o administrador desse servidor, ele iria, de forma manual, né, iria ver em cada um o que há de errado, se há poluição ou não, e assim podendo ter um controle maior, né, da rede. E para concluir, eu vou falar aqui sobre o nosso objetivo neste artigo, né? Bom, há vantagens e desvantagens, né, na rede P2P. As vantagens é que, como a gente falou no início, ela é descentralizada, ela não precisa de um servidor, ela não é centralizada em um servidor, né? Apenas um servidor, mas são vários servidores, né, entre aspas, pequenos, assim, que gerenciam essa rede. Gerencio também entre aspas, porque essa rede não é uma rede gerenciada, né? Ela é uma rede que permite qualquer cliente entrar, qualquer cliente compartilhar. Arquivos podem ser compartilhados de forma livre e isso também é um problema. Porém, uma vantagem a vantagem é que há uma facilidade, há uma rapidez nessas trocas dessas informações. E a desvantagem é justamente a disseminação de pirataria, né? Pegando cópias, pegando arquivos que têm direitos autorais e sendo compartilhados nessa rede. Isso faz com que as empresas envenenem a rede para que esses arquivos não sejam compartilhados, ou seja, dificultado esse compartilhamento, e faz com que a rede caia em descrédito. Ou seja, se a rede é composto de clientes e esses clientes não dão crédito a essa rede, logo essa rede não fica sendo uma rede tão eficiente quanto deveria ser. Então é um problema que
que deveria ser solucionado. Como nós apresentamos algumas soluções aqui no tópico anterior, e é essa a nossa conclusão. Então, agradeço a todos vocês que ouviram até aqui